Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento em que nós vamos refletir e estudar sobre a nossa língua e também sobre a produção literária dela. Qual é o nosso objeto de conhecimento? Colocando aí para vocês, olha só, hoje teremos estudos literários, especificamente vamos observar aí o pré-modernismo na obra de Monteiro Lobato. Ok? Preparados? Então, venham comigo para mais uma aula. Nesta aula, nós vamos refletir sobre Monteiro Lobato e a produção literária deste autor nesse período, uma produção expressiva que retratou diversas realidades do nosso país, especialmente ali da região do Vale do Paraíba. Então, começamos a nossa aula neste cenário em que vocês podem observar aqui exatamente um local, perceba que é uma casa que não está lá com as suas melhores condições, uma casa um tanto velha, certo? Percebam o espaço, o local, a natureza, um tanto trazendo para a gente um aspecto de um local que não está bem cuidado, ou mesmo uma ideia de decadência. E é exatamente essa ideia que nós vamos encontrar na obra de Monteiro Lobato, retratando a região do Vale do Paraíba. Um local em decadência que sofre sem a assistência, de políticas que tragam ajuda, benefício aos seus cidadãos. Mas vamos entender e compreender isso durante a nossa aula. Para que a gente possa entender a obra de Monteiro Lobato, claro que nós temos que lembrar o período em que ela foi produzida, exatamente no pré-modernismo, aquele período de transição. Então, relembrando o que foi o pré-modernismo, colocando aí para vocês o nosso texto, o pré-modernismo, o período literário conhecido como pré-modernismo, situa-se aproximadamente nas 2 primeiras décadas do século XX, precedendo o movimento modernista de 22. Na verdade, o pré-modernismo não corresponde a uma escola literária. Então, percebam que nós não vamos ter uma estética própria desse período, certo? Por isso que ele não se configura em uma escola literária, mas sim a um confluir de escritores que, não correspondendo a nenhuma estéticas de fim de século XIX, certo? Tiveram uma produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas ou temáticas em nossa literatura. Então é importante a gente lembrar que esses autores, neste período, o que acontecia? Eles traziam elementos inovadores na sua escrita, nos seus textos, mas em determinado momento nós podemos visualizar na sua produção literária traços que os ligam a uma tradição, certo? A estética de outras escolas literárias. E aí quais são essas escolas? O realismo, naturalismo, parnasianismo e também o simbolismo. São essas escolas literárias anteriores em que os nossos autores estarão transitando, certo? Em determinado momento, eles inovam, trazem algo novo, inédito, mas em outros eles estão ali ligados à tradição de escolas anteriores. E isso ocorreu com vários autores desse período. Entre eles, destaco para vocês, claro, Monteiro Lobato. Então, perceba que o nosso autor, Monteiro Lobato, ele tem uma produção literária expressiva nesse momento. Ele foi muito importante nesse período como uma voz literário e também como crítico literário que, de repente, vai se opor ao modernismo. Daqui a pouco nós vamos estudar e saber o que ele pensava sobre isso. Mas é importante perceber que Monteiro Lobato vai trazer uma obra que vai ter um olhar social, que vai olhar para a realidade do nosso país, principalmente ali da região do Vale do Paraíba. Lembrando que nesse período nós temos a consolidação da República, o Brasil se tornava uma república, certo, estruturada já, com regime democrático, e também uma política que atendia a interesses ali de uma determinada elite, com a política do café com leite, certo? Ligada exatamente aos grandes agricultores, produtores agrícolas, que se revezavam no poder, ok? Percebam que, além disso, aqui no norte, no nosso norte, no Amazonas, na região norte,
tivemos o ciclo da borracha, um período de riqueza para a região. Apesar disso, nós tínhamos nas outras regiões e nas periferias das cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, a própria cidade de Manaus. Perceba que nessas regiões nós tínhamos exatamente pessoas humildes que estavam ali vivendo em uma situação de miséria. Então perceba que nós tínhamos grandes centros urbanos, certo? Urbanizados, com toda uma estrutura, e tínhamos ali a periferia e também o interior do país. E nesses locais, claro, esses locais eram os que estavam precisando mais de atenção, certo? Não tinha tanta estrutura, e a população se encontrava em situações degradantes em muitos casos, ok? E Monteiro Lobato revela isso nas suas obras, certo? Essa situação da população, ele revela a pobreza, a decadência ali na região do Vale do Paraíba, que acaba servindo como um espelho, né? Representa não apenas aquela região, mas diversas outras regiões do país. Vamos compreender bem Monteiro Lobato e sua produção? Colocando aí para vocês o nosso texto. Olha só. José Bento Renato Monteiro Lobato veio ao mundo em 18 de abril de 1882, no município de Taubaté, São Paulo. Ele cursou Direito e desempenhou diversos papéis ao longo de sua vida, incluindo os de promotor, fazendeiro, editor e empresário. Além de suas realizações em várias áreas, Lobato alcançou notável êxito como autor. Apesar de ter produzido obras destinadas a leitores adultos, foi através de seus livros infantis, notadamente, vamos avançar o texto, dos seus livros infantis, notadamente a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele se tornou mais reconhecido. Ok? Então percebam que a obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra produzida para crianças, histórias para crianças, percebo que é inovadora no ponto que ela traz elementos do folclore brasileiro para as histórias infantis, certo? Fazendo aí, claro, uma trazendo essas figuras folclóricas da nossa história, da nossa cultura, para entreter as crianças. Então ele acabou ficando conhecido exatamente por essa obra. Porém, ele produziu muito mais do que uma obra infantil. Então percebam que, como eu já mencionei, Monteiro Lobato possui uma produção literária, textos que vão ter um olhar social. No momento em que ele evidencia determinada realidade, que ele mostra essa realidade, as pessoas têm conhecimento, têm contato e, a partir disso, começam a refletir, a tecer críticas sobre aquele determinado contexto, sobre aquela determinada realidade. Entre as obras de destaques, nós vamos ter aqui a obra Urupês, certo? Perceba que é uma obra importante que vai apresentar um personagem, Jeca Tatu, bastante conhecido, certo? Que acabou ficando no imaginário popular como um caboclo, exatamente aquela pessoa que está ali no seu interior, na sua cidade, mas que está sem condições, sem assistência básica, certo? Além da obra Urupês, nós vamos ter também Cidades Mortas, que vai retratar exatamente a decadência ali da região do Vale do Paraíba. Percebam que essa obra traz exatamente a decadência, porque nós temos ali uma região agrícola, de plantação, a principal produto, o café, e com a crise do café, a queda das vendas, certo? Toda uma problemática que surgiu nesse contexto, acabou que a região não tinha como vender os seus produtos, certo? Então percebo que a região acabou empobrecendo e com isso a população e as casas também acabaram sendo reflexo aí dessa pobreza. Casas abandonadas, casas velhas, antigas, que já não têm um reparo, ou seja, não tem ali uma manutenção e mostram, evidenciam toda aquela pobreza que acabou se instalando na região. Ok? Então vamos conhecer um pouquinho da obra Urupês e principalmente sobre o Jeca Tatu. Então colocando aí para vocês, olha só o nosso texto.
Urupês, percebam que urupês é exatamente bicho de pau, aquele fungo que nasce em madeira, certo? Observem o nome que é dado exatamente ao título do nosso texto, ok? E leiam comigo. A verdade nua manda dizer entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha, no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, e nisto vai longe. Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira, nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores, nada revelador de permanência. Há 1000 razões para isso, porque não é a sua terra, porque se o tocarem não ficará nada que ao trem aproveite, porque para frutas há o mato, porque a criação come, porque Jeca interpelado olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena. Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra, atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena, nem culturas, nem comodidades, de qualquer jeito se vive. Então, gente, observem aqui que o nosso texto traz exatamente a figura, faz uma descrição de Jeca Tatu, mostra esse personagem. E perceba que esse personagem vive exatamente pela descrição que nós percebemos ali em um sítio que você percebe que não está em boas condições, como na imagem que nós vimos no início da nossa aula, no nosso cenário, certo? Uma casa decadente, uma casa que está ali com um aspecto de abandonada, mal cuidada, o terreno mal cuidado também. E perceba que o Jeca Tatu é exatamente uma mistura de raça, certo? Ele é um exemplo da miscigenação do povo brasileiro. Mas perceba que essa miscigenação, essa mistura de raças é colocada como algo que não é tão positivo pela descrição do nosso texto. Nós podemos perceber que o Jeca Tatu é esse personagem, que essa mistura de raças ali não traz para ele algo valoroso, algo positivo, mas esse personagem que está ali vivendo, que não tem vontade de trabalhar, não tem muita força, certo? Vamos voltar ao início do nosso texto lá, Urupês. Perceba que logo no início, olha só como é colocado. A verdade nua manda dizer que, olha só, entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade, certo? Então, quais são essas raças? O índio, o negro e o branco europeu. Então, é essa mistura de raça. O Jeca é o resultado dessa mistura. Então, percebam que nós temos aí exatamente essa mistura, o Jeca Tatu. Olha só, ele é um ser que é colocado como incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, nada o põe de pé. Então, Jeca Tatu, olha só, é um piraquara do Paraíba, a região que nós já mencionamos, a região do Vale do Paraíba, maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. E aí percebam que
o Monteiro Lobato ele vai ter essa descrição que tende para o humorismo. É um autor que, em determinado momento, ele não aprofunda tanto o pensar, o psicológico dos seus personagens. Ele faz essa descrição que acaba levando para um tom humorístico, para um tom de sátira, certo? E percebo que como ele coloca o Jeca Tatu. Olha só, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance. Então, lembrando aí, o romance, a gente já pega aquela ideia dos autores lá do romantismo, que idealizam exatamente o herói, que coloca ele como forte, bravo, mas que não, muitas vezes aí nós vemos que o Jeca não corresponde, é bonito no romance, na história, mas ele é o quê? Olha só, como és bonito no romance, mas ele é feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. E observem uma característica do Jeca. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Olha só, sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher. Então percebo que não há um grande esforço desse Jeca. Ele não planta, ele não trabalha produzindo ali a sua plantação para colher seus frutos, ele apenas pega o que a natureza dá. E observem, olha só, seu grande cuidado, mais uma vez, a descrição, ou seja, o tom humorístico do Lobato, ó, seu grande cuidado a espremer todas as consequências da lei do menor esforço. E nisto vai longe, então o Jeca não se esforça, o Jeca não tem muita vontade, ele faz apenas o mínimo, o básico. E observe a descrição da casa, mais uma vez, um terreirinho, rodeia a casa, o mato, beira alta, então não tem árvores, né? Não tem horta, não tem flores, então nada revelador de permanência. E aí no texto a gente tem exatamente um questionamento, certo, ao Jeca. Por que ele não planta? Por que ele não produz? E você percebeu que o próprio texto diz para a gente que ele apenas afirma, não vale a pena, né? O bicho come, vai dar trabalho, exatamente isso que o Jeca apresenta. Então percebo esse personagem, a forma como ele é apresentado, certo? Então percebo que é um personagem que nós podemos dizer ali um tanto preguiçoso. Depois de um tempo dessa primeira publicação ali de Europeias, percebo que o Monteiro Lobato traz essa descrição, esse tom de sátira também ao Jeca Tatu, mas percebo que depois de um tempo nós vamos ter uma reformulação desse personagem em que o próprio Monteiro Lobato vai afirmar, vai dizer para a gente que o Jeca Tatu é um personagem doente, um personagem que está longe, ou seja, que é privado das suas necessidades básicas de saneamento, saúde. Então percebo que nós vamos ter exatamente aí um personagem que não permitiram que ele tivesse acesso a tudo isso. A saúde, educação, a saneamento. Então percebo que o Jeca está doente exatamente por isso, certo? Porque é um personagem que está ali à margem da sociedade, que não tem assistência do Estado. Então percebo que ao evidenciar essa figura, esse personagem, nós temos exatamente aí o lado social de Monteiro Lobato, que revela exatamente essas realidades, que nos fazem refletir. Ao revelar, sempre vem aquela questão, poxa, mas ele está assim por quê? É culpa de quem? Quem deveria prestar assistência, dar condições mínimas e básicas que nós temos hoje, né? Como saúde, educação. Jeca Tatu não teve isso, gente. Então, assim como Jeca Tatu, não apenas esse personagem, muitos outros personagens desse período, pessoas, ou seja, cidadãos brasileiros desse período também estavam na mesma condição do Jeca Tatu, gente. Pessoas que não tinham acesso a condições mínimas, certo? A direitos básicos, como saúde e educação. Então percebo que ao evidenciar isso, nós temos exatamente aí a crítica social. Se revela uma realidade para o povo brasileiro por meio da escrita de Monteiro Lobato e, claro, vem a reflexão, certo? Poxa, poderia ser diferente, poderia melhorar. Então percebo que esse é o lado social da obra de Monteiro Lobato. Ok? Vamos avançar?
Ao passo que Monteiro Lobato faz essas críticas sociais, revela em suas obras realidades, tem esse caráter, né, de denúncia social, podemos pensar dessa forma, nós vamos ter um autor que se mantém a tradições também. Tanto que Monteiro Lobato foi um dos grandes críticos do modernismo brasileiro da Semana de 22. Perceba que ele teceu duras críticas aos modernistas, falando que a produção literária deles, que a arte que eles produziam não era arte, que era apenas uma empolgação de determinado momento e que iria depois ser esquecida, depois iria desaparecer, o que não ocorreu. Então vamos observar as críticas que Monteiro elaborou, exatamente teceu aos modernistas. Então nós temos exatamente nesse texto aqui que eu trago para vocês. Olha só, vamos avançar para o próximo texto. Paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda se tem gênio. É Praxísteles, na Grécia, é Rafael, na Itália, é Rembrandt, na Holanda, é Rubens, na Flandres, é Reymond, na Inglaterra, é Lebas, na Alemanha, é Dior, na Suécia, é Rodin, na França, é Zuloaga, na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar a pleiade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis e morredouros. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins da estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham num instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Percebam que nós temos exatamente, em um primeiro momento, o autor do texto, Monteiro Lobato, aí fazendo referência a grandes artistas que são conhecidos, que são admirados, certo? Nós temos aí esses autores, Rodin, Rembrandt. Percebam que são artistas de renome, artistas consagrados e admirados por muitas pessoas. Percebam que os modernistas, quando começaram a sua produção literária, certo? Quando começaram a fazer arte moderna, percebam que eles foram criticados exatamente por pessoas como Monteiro Lobato, que olhavam para toda aquela produção literária, para toda aquela arte, esculturas e outras produções artísticas, e não conseguiam ver arte por estar ligado a uma estética mais tradicional. Então percebe que Monteiro Lobato, como a gente viu no início do texto, colocando aí mais uma vez aí o Paranoia e Mistificação, ele retrata exatamente, logo aqui no início, fazendo alusão aos grandes escritores, escultores, autor, e ele vai colocar que toda a produção feita pelos modernistas são o quê? Efêmeras, certo? São fugazes, ou seja, é algo que é temporário, que é passageiro, que em determinado momento será esquecido. Então percebe que é exatamente isso que ele diz, olha só. Ó, sadismo, brilham num instante, certo? Olha só, brilham um instante, a mais das vezes com a luz de escândalo e somem logo nas trevas do esquecimento. Então perceba que o nosso autor, ele é ligado a um ideal de arte mais tradicional, mais clássico, e ao visualizar a produção estética, a produção artística dos modernistas, ele acabou criticando, principalmente
claro, ali a exposição de Anita Mafaldi, que fez no início ali do século exatamente uma exposição ao retornar ao Brasil, e Monteiro Lobato critica exatamente essa exposição que, no caso, já se denominava como uma exposição modernista e inovadora. Só para a gente ter uma ideia, o modernismo ele vem com a ideia de produzir algo novo, certo? Uma produção literária, uma arte genuinamente brasileira, valorizando a nossa terra, a língua, certo? O seu modo de falar, o modo de falar do povo, a sua cultura, as raízes brasileiras. E quando evidencia exatamente essa arte por meio de estratégias que quebram padrões, certo? Como, por exemplo, os modernistas, eles param de produzir poemas nos moldes clássicos, como os sonetos, certo? Então, percebo que eles começam a utilizar versos livres, versos sem uma contagem métrica, sem rimas, algo diferente do que é mais tradicional, do que é mais comum, com exatamente esses elementos com os quais Monteiro Lobato está mais familiarizado, acostumado, com novas formas de contar a história por meio de romance. Percebo que Monteiro Lobato tem esse estranhamento. Não apenas ele representa exatamente muitos daquela época, mas percebo que pela figura, pela pessoa, pela representatividade, ele acaba expondo isso nos jornais da época, e percebo que ele é um crítico, certo? Que não consegue visualizar exatamente o inovador, o diferente, e está mais ligado ali a uma tradição. Tanto que ele critica. E como vocês viram, ele coloca exatamente algo que aquilo é escandaloso, que aquilo só ganha notoriedade, só fica evidente porque vem por meio de quebra de paradigmas que acabam deixando isso notável pelo escândalo, pelo susto que as pessoas têm ao se deparar com um quadro, então um contexto diferente, e que isso uma hora vai passar, porque isso daí é resultado de um cansaço, certo? Das produções da época, é um resultado de um cansaço, é algo que é interessante no início, é inovador, certo? Que ele diz que depois passa, que todo mundo vai esquecer, vai cair nas trevas do esquecimento. Então observem que ele é um autor pré-modernista, certo? Ele tem a sua inovação exatamente ao apresentar personagens, realidades, evidenciar realidades sociais, até mesmo a fala dos personagens. Ele começa a registrar como os personagens falam nos seus textos. Isso vem como inovador, mas a gente percebe exatamente esse apreço pela tradição, pela produção clássica, pela forma clássica de fazer arte. Tanto a arte em suas diversas formas, como principalmente a arte da palavra, já que nós estamos falando de literatura. Na literatura, nós fazemos arte por meio da palavra, por meio da escrita de textos, de poemas, de romances, de crônicas diversas. Então, observem que o Monteiro Lobato é exatamente essa pessoa ligada a uma tradição clássica, a uma antiga forma de produzir textos. E quando a gente tem inovação com textos modernistas, com a produção literária, com pinturas, certo? Artes plásticas inovadoras e diferentes, ele se coloca como um tradicional. Ele olha para aquilo, isso daí não é arte, isso daí é só um escândalo, só querem chamar a atenção, depois isso passa, ninguém vai lembrar. Perceba que ele coloca isso exatamente desta forma na sua escrita, como deste artigo aí que foi publicado em jornal, certo? Então perceba, gente, Monteiro Lobato, autor pré-modernista, ele inova exatamente ao evidenciar realidades, ao trazer o Jeca Tatu, certo? Esse personagem que vocês perceberam que está doente, como o próprio autor reformula aí depois a produção, a escrita desse autor, esse personagem. Percebam que reformula evidenciando o Jeca Tatu, que foi privado de condições básicas de saúde, de educação, então ele não teve o básico para poder se desenvolver. Por isso ele está doente. Evidenciou também a realidade da região do Vale do Paraíba, uma região que entrou em decadência devido à crise do café. Então percebo que ele evidencia exatamente essas realidades e nos faz refletir sobre essas realidades. E ele usa também do humor, da sátira, na descrição dos seus personagens,
certo? Então percebe que esse humor, um sarcasmo ali na escrita, ele traz também nos seus textos. A gente percebeu que, apesar de toda essa inovação, ele é um autor, uma pessoa muito ligada ao tradicional, como a gente pôde perceber no texto Paranoia e Mistificação, que critica exatamente os modernistas, especialmente a exposição de Anita Mafaldi, ok? Então, gente, já que vimos tudo isso, vamos encerrar a nossa aula nesse momento.